Aconteceu em ambiente virtual o ato solene com o apoio da deputada Mônica da Mandata Ativista. Imprensa, pretos e periféricos foi o tema do ato solene. Jesus dos Santos, da Mandata Ativista, presidiu a reunião e falou da importância do mês de junho para a imprensa. É um mês onde a gente celebra, rememora o Dia da Imprensa, que é celebrado no dia 1º de junho, porque em 1808 começou a circular um primeiro jornalzinho clandestino, porque na época do Império era, assim como em muitos momentos da vida deste país, a censura e a impossibilidade de se comunicar sem um processo ditatorial não era possível. Assim como também o dia 7 de junho é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, país esse que por diversos momentos já teve a sua imprensa censurada. Agora, eu não poderia também deixar de trazer aqui outras duas datas que são importantíssimas para a gente. Foi em 16 de junho de 1953 que começa a rodar o jornal Correio de Ébano, um jornal que dialogava e trazia justamente as questões étnico-raciais para o centro da pauta. E nascia no dia 21 de junho Luiz Gama, que também era um jornalista e que foi fundamental para o processo abolicionista em nosso país. E é diante dessas constatações aqui, dessas datas, desses dados, que a gente abre o nosso ato solene para homenagear esses veículos de quebrada, de periferia. Os jornalistas convidados falaram sobre o trabalho realizado ao longo dos anos, em especial no período da pandemia. Quem se importou em buscar o perfil das pessoas que estavam morrendo? Então, a gente cobrou esses dados das secretarias estaduais de saúde, do Ministério da Saúde, foi divulgado ali ainda em abril, maio, um primeiro balanço com os dados raciais das vítimas da Covid-19, e desde então a gente viu que as pessoas que mais morriam, as pessoas mais internadas eram as pessoas brancas, mas as pessoas que mais morriam eram as pessoas negras, as pessoas que não tinham acesso a bons tratamentos de saúde. Nunca tivemos, isso muito antes da pandemia. Então, a pandemia só escancarou esse absurdo que é o racismo e, enfim, toda essa desigualdade. E o que aconteceu depois que esses dados foram divulgados é que o Ministério da Saúde resolveu deixar de divulgar os dados simplesmente, e não houve isso, em nenhum momento virou pauta para a grande mídia. Isso tem se refletido em todos esses meses de pandemia, os números de mortes foram só aumentando, e para conseguir esses dados com um enfoque regional, racial, enfim, a única saída foi os pedidos via Lei de Acesso à Informação, que, para quem não conhece, é um processo muito, muito burocrático, para cobrar os órgãos públicos, enfim. E a gente tem travado essa batalha. Uma pauta que foi feita logo no começo da pandemia da Periferia em Movimento, acho que 23 perguntas sobre a Covid. Se você lê aquelas perguntas, você vai ver que aquilo orientou praticamente, ou foi o que agendou praticamente toda a cobertura sobre a pandemia, E aquilo foi feito porque era muito o nível de conhecimento, das matérias, do diagnóstico dos problemas que iriam ter e de estarmos atentos, ao que aflige, o que atinge essa população que vive nas periferias de São Paulo e que é historicamente alvo, desse genocídio que não começa com a Covid, ela se intensifica com a Covid. Anderson Moraes, do jornal Empoderado, destacou a dificuldade da mídia independente e o diferencial da cobertura jornalística dela. Sobrevivemos através do quê? Primeiro, a gente acredita, e segundo, a gente ama o que faz, mas a gente sempre pensa, eu durmo pelo menos sempre pensando assim, olha, quem a gente pode salvar amanhã com a nossa mídia?
é o que nos move também. Quem a gente consegue salvar? E a gente precisa lutar por essa ideia também que mídia negra só fala de racismo. Gente, racismo não é gostoso falar. Você acha que... Porque eles têm... Eu sou também de mídia branca. Eu fico olhando. Quando aparece arroba lá na mídia, meu nome eu sei que está envolvido com algum racismo. Alguém que morreu ou tombou. Não, gente, eu não sou jornalista que só fala de racismo. A gente fala assim de economia, nós falamos de eventos, a gente fala de tecnologia, a gente fala de muitas coisas. E lutar contra o racismo na mídia branca também é isso. Porque aqui a gente tem editoria de tudo, de mundo nerd, a gente fala daquela pessoa que está fazendo coisas maravilhosas nas artes, a gente constrói com essas pessoas, porque uma coisa que é um grande diferencial é que a gente deixa as pessoas literalmente terem suas vozes ampliadas. Mesmo quando é um caso de racismo ou de prisão injusta, eu não gosto de falar, o fulano sofreu. Não, eu vou lá e construo com ele. O que é que você quer que saia? Como que funciona? Então, acho que a gente tem um diferencial que é esse, nós estamos próximos, nós estamos no território. Nós não falamos falamos com. Jéssica é do portal Mulheres da Periferia, que foi atacado por comentários racistas e invadido por hackers. Vai fazer 2 semanas agora, a conta do Instagram do Nós Mulheres da Periferia foi invadida. A gente ainda não sabe quais foram as motivações para essa invasão, porém, isso ocorreu menos de 48 horas depois da nossa cobertura dos atos do dia 29. É claro que a gente não pode dizer nada, né, sem certeza, mas a gente tem, né, isso aconteceu bem 48 horas depois, né, da nossa cobertura. Para além disso, né, mediante a cobertura, a gente tinha, por exemplo, comentários como negras burras e outras coisas do tipo, né, que tentavam também nos afetar. Esse tipo de acontecimento vem acontecendo, né, esse tipo de coisa vem acontecendo com muita frequência. O que rolou com nós não foi um fato isolado, Jesus, porque ano passado a Ponte Jornalismo sofreu com isso. Nesse ano, o Portal Catarinas, que faz uma cobertura também voltada para a questão de gênero, também sofreu com isso. E quando a gente olha para o ecossistema da comunicação, muitos outros jornalistas, de maneira isolada ou em seus coletivos e veículos, também têm sofrido com isso, seja na grande mídia ou na mídia independente. Porém, é muito perigoso quando a gente olha o cenário geral da comunicação que isso esteja chegando também na mídia independente, porque isso é um recado direto de que eles estão nos afetando. Isso é um recado direto de que a nossa voz está tendo eco, está incomodando algumas pessoas. O grupo também fez uma reflexão sobre o futuro da mídia preta e periférica. Como iremos estruturar um modelo de comunicação que contribui historicamente para o Brasil se desenvolver, né? Para que as periferias e favelas se desenvolvam. Porque senão a gente vai a todo momento estar produzindo notícias sobre morte, certo? A gente vai estar produzindo notícia sobre morte, só que é uma morte física. Só que um debate que a gente tem no Desenrola que é muito frequente, que é a morte física, ela é muito emblemática. Mas nesse momento, num beco, numa viela, num escadão, na frente de um banco, está rolando uma saidinha, está rolando um tráfico, e existe uma morte subjetiva acontecendo. Uma mãe está morrendo nesse momento, porque o seu filho está sendo morto por falta de educação, de oportunidade de trabalho, de aprender ciência e tecnologia, por não perceber que ele pode participar da construção cívica da sociedade, certo? Por entender que a participação política é algo acessível a ele. Então, quando a gente tem as mortes subjetivas em larga escala, a gente percebe que a gente está fadado à morte. E aí a gente não aceita, historicamente, esse lugar de morte, né? Nós fizemos um mapeamento na cidade de São Paulo e identificamos 97 iniciativas de comunicação periférica. E aí, numa pesquisa que a gente identificou, assim como a gente sabe, né, o quanto o tempo da vida periférica é diferente do tempo de quem não está na periferia, né? O tempo disponível para mergulho, para dedicação ao que a gente quer fazer.
porque a gente precisa, é muito mais desafiador pagar as contas e se manter vivos, né? Mas a gente conseguiu fazer esse mapeamento num curto período e mapeamos 97 iniciativas que nos contaram como foram suas trajetórias, o que é o seu presente, os seus desafios presentes, né? Mas também contar o seu futuro. E contaram para a gente com muita informação relevante, né? Do que significava estar e permanecer atuando enquanto mídia periférica, né? Fazendo comunicação desde rádios comunitárias, fanzines, sites, páginas nas redes sociais, jornais impressos, né? A gente conversou com diferentes linguagens e todas trouxeram esse desafio da sustentabilidade, né? Do se manter existindo. A TV Alesp, os governantes, as mídias grandes, todo mundo tem que agradecer, na verdade, a vocês por existirem, por se esforçarem a 12, a 8, a 10, a 5, independente do tempo, né? Produzindo informações e conteúdos às quais a gente se identifica.